Olá, está começando o OAB DCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, do município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Hélio Barreto, apresento o OAB DCcast, um projeto com debates, entrevistas com personalidades e um papo descontraído com histórias inusitadas no meio jurídico sobre a família, as marcas da infância e suas experiências em suas áreas. E hoje o nosso tema será herança digital, comércio digital e as adequações da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Apresento a vocês nossos participantes de hoje. Doutora Litiane Marins, advogada, doutoranda em Direito pela UVA Rio de Janeiro, mestre em Direito pela UNESA Rio de Janeiro, coordenadora e professora do curso de Direito da Unigran Rio, coordenadora nacional dos cursos de Direito do Grupo AFIA, avaliador ad hoc INEP-MEC, membro da CPA e do CONCEP da Unigran Rio. Também temos aqui ao meu lado uma visita ilustre, o Dr. Eduardo Pereira, advogado, mestrando em Direito pela UCAM, especialista em análise e gerência de projetos de sistemas, professor do curso de Direito e do NPJ da Universidade do Grande Rio, Unigran Rio, correto? Também temos a nossa presença da doutora Elisângela Zurita, presidente da Comissão de Comunicação da OAB de Duque de Caxias, assessora especial da Procuradoria do município de Duque de Caxias também e empresária, certo? Então sejam todos bem-vindos ao nosso OAB DCcast. Eu gostaria de deixar a palavra com a doutora Elisângela agora. Muito obrigada, Hélio. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês, nossos amigos. Gostaria também de agradecer, em nome do nosso presidente, o Wagner Botelho, a nossa equipe aqui. Vou deixar com vocês, que eu acho que o tema é tão importante e já vou passar a bola. Então tá. Bem, vamos lá? Pode começar. Primeiro, agradecer ao podcast, ao AB Podcast, a oportunidade, ao convite e as parcerias que vão ser fechadas, com certeza, ao longo desse tempo. Desejar muito sucesso e vida longa para o projeto. Muito obrigada. Meu nome físico, pessoal, como profissional, mas também em nome da própria instituição Unigran Rio, é uma honra estar aqui em nome do curso de Direito, em nome do NPJ, porque o Eduardo faz parte do NPJ também do curso, e eu acho que é importante a gente falar as oportunidades que Duque de Caxias vem tendo através desse projeto, da influência desse projeto para a cidade, para as universidades, para o entorno, para as empresas. Acho que é uma oportunidade não só para o meio jurídico, mas também para toda a sociedade ter conhecimento de temas tão relevantes que estão sendo discutidos ao longo do tempo, né? Pena que a gente tem 40 minutos, porque advogado e professor gosta de falar, ainda mais quando está no meio de boas companhias, a gente leva o dia. O tema que a gente vai falar hoje, e tanto o meu quanto do professor Eduardo, são temas muito próximos, porque a gente está dentro de um cenário digital, né? A minha área de aderência é o direito civil, eu trabalho muito com a parte sucessória e direito de família e me envolvo com o planejamento sucessório, né? E hoje não tem como pensar mais em planejamento sucessório sem pensar na chamada herança digital. Nós estamos num meio em que, primeiro, para falar de herança digital, a gente precisa pensar se eu tenho uma herança, o que é herança, aonde que ela chega e o que ela coberta. Vamos pensar que herança é a reunião de um patrimônio que vai trazer ônus e bônus, porque ele traz bens, mas ele traz dívidas, que vai ser assegurado. Dentro de um cenário que eu tenho de tudo novo, né, um cenário eletrônico, eu passo a pensar, e os bens digitais? Bens digitais é tudo aquilo que eu passo a ter dentro desse cenário eletrônico, vinculado muito da própria internet.
Então eu vou pensar que milhas é bens digitais, eu vou pensar que criptomoedas é bens digitais, eu vou pensar que jogos eletrônicos é bens digitais, eu vou pensar que esses podcasts são bens digitais, eu vou pensar que a minha rede social é um bem digital, eu vou pensar que o YouTube, os seguidores do YouTube vão gerar. Então eu posso ter um bem digital. Esse bem digital ele também se divide naquilo que é patrimonial e naquilo que é extra patrimonial. O que é extra patrimonial, a minha preocupação é sentimental, é guardar aquilo apenas para que aquela gravação de voz em que eu ouvia no celular do meu marido que faleceu, que eu solicito à empresa de telefonia, aquilo tem um valor sentimental, não tem um valor patrimonial. Mas aquilo que, na verdade, o canal do YouTube do meu marido, que vai ter 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, né? Esse daí eu tenho um valor patrimonial, várias empresas investem nele, ele vira um negócio. E a grande discussão são até onde esse negócio está protegido dentro do cenário jurídico. O que o Brasil passa a ter referente à legislação? Nenhuma. Nós estamos com um projeto novo, que é o 1681, trazido pelo IBDFAN, agora de 2021, que ele vai tratar disso. Nós tínhamos projetos de 2012 e 2014 que alteraria o artigo 1797 do Código Civil, mas que não implementou. Nós teríamos o 1997A, B e C. Ele não aconteceu. E aí o grande questionamento é, até onde a população precisa dessa proteção? E a gente vai pensar até onde que a internet alcança. 90% da população brasileira hoje tem internet. Então eu tenho que pensar que antigamente a maior fonte de consumo, desejo de consumo, era na televisão. Hoje, a melhor fonte de consumo é um celular. E se a gente parar para analisar ou um tablet, né, ou um computador, eu falo isso abertamente na minha vida pessoal. Eu conto às vezes que eu ligo uma televisão. Não faz parte da minha vida chegar em casa, ver novela, não é que eu tenha nada contra, mas eu vou chegar em casa ou eu vou abrir um site de leitura, que eu tenho um aplicativo dentro do meu celular, uma de filmes, que eu tenho um aplicativo, não vou dizer nomes, né? Mas que eu tenho dentro do meu celular, e o meu celular acaba sendo um mundo, e o meu mundo. Se a gente parar para pensar, isso está levando também a problemas de saúde, porque querendo ou não, nós estamos tendo alcoólicos anônimos, os viciados decorrentes da internet. Então, vem um mundo para esse cenário agora e a gente começa a pensar, como que eu vou trabalhar a legislação pertinente a isso? No meu ramo vem para a área da herança. E quando eu penso na área da herança, eu discuto até onde eu tenho proteções desses determinados bens. Vamos imaginar que alguém use a sua rede social e lá no seu message, ou no seu direct, ou no seu canal, ele tenha conversas privadas, que ele tem direito ao esquecimento. Ele não precisava dividir isso com ninguém. Via de regra, essas empresas trabalham com você como consumidor daquele serviço. A partir do momento que você morre, via de regra, os contratos são nesse sentido. Você deixa de ter o consumo e aquela rede serviria para aquela empresa. Mas você está lidando com a minha imagem, com tudo que eu reproduzi, com material humano meu, que foi reproduzido e até ideológico, que está dentro daquele cenário. O bem seria uma propriedade também intelectual. Intelectual. Né? E aí, o que eu faço com todas essas obras? É direito meu. Não tenho regulação para isso. E aí a gente vai para os tribunais superiores. E aí a gente depende do judiciário para regular esse caminhar. E se a gente para analisar isso do todo, a gente tem que pensar também o que está acontecendo fora do Brasil, que também impacta no Brasil. Vamos pensar que a internet ela começa lá nos meados de 70. Se a gente parar para pensar que de 70 até 2022 nós temos pouco tempo para estar a evolução que for, nós vamos dizer que a pandemia gerou um avanço no cenário tecnológico, né? A gente fala que 10 anos aconteceu em 2. Esse é o cenário que se pensa no mínimo, né? Numa imagem quando a gente trabalha dentro de um cenário tecnológico. Houve uma mudança para o próprio direito. Nós trabalhamos hoje com um divórcio que acaba sendo remoto, com a separação remota, com tudo feito, porque o CNJ passa a permitir, no próprio período da pandemia, essas possibilidades. Uma evolução imensa em tudo. Audiências, né,
passam a ser remotas. Então, o nosso dia se confunde hoje. Eu brinco que antigamente eu pegava minha agenda, eu marcava um evento a cada 2 horas, dava um intervalo de meia, que era o tempo que poderia consumir. Agora eu pego a minha agenda, eu tenho reunião de 9 às 10, de 10 às 11, de 11 ao meio-dia. Aí eu tenho 1 hora de almoço, muitas vezes a reunião passa o almoço, porque todos eles hoje, uma grande maioria, está no cenário eletrônico. Sim. Doutora Litiana, já de antemão quero agradecer aos nossos, né, telespectadores, vamos dizer assim, né, que já começamos bem, já temos perguntas, inclusive que vai em direção a isso que a senhora citou agora. A Fabiana, ela está perguntando como os tribunais vêm se posicionando sobre este tema. O tribunal vem sistematizando algumas situações. Então, eu vou usar alguns exemplos, né? Certo. O tribunal tem muita preocupação em preservar o direito fundamental do ser humano a não ter a sua vida exposta. Se a gente parar para pensar em algumas mensagens de WhatsApp, né, ou do Facebook, ou do Instagram, a pessoa vai ter a sua rede privada e ela vai conversar com outras pessoas, vai ter envolvimentos emocionais que muitas vezes ela não quer que esteja no seu seio familiar. Então ela quer a preservação. Eu brinco, isso é real, né? Eu tive um aluno que ele conta a história do irmão. O irmão vem a falecer, tinha um outro irmão dele na UTI, a cunhada pega o telefone e vai usar, né, a impressão digital do marido. Quando ele vê, ele sabia que não podia, ele pegou o celular e tacou no chão, né? E é uma grande discussão. O que você faz num cenário desse? Meu Porque, Deus. via de regra, ela é herdeira. Até o celular é um bem que passaria para ela. Ela não conseguiria... Bem material, um bem né? material. Ela teria que, na verdade, reformatar, não conseguiria entrar, via de regra, naquilo que é dele. Mas aí vem 2 direitos. Vem o direito dela de ter toda a imagem dele para ter lembrança, mas vem o direito dele a ter um direito fundamental. O tribunal pensa da mesma forma. Quem eu resguardo? Nessas situações, o tribunal vem mantendo o direito fundamental a ter o respeito, salvo a privacidade, salvo algumas situações ilusitadas. Aconteceu um caso na Alemanha, em 2015, que uma adolescente de 15 anos, ela morre numa estação de trem. E aí ficou aquela dúvida se ela foi empurrada, se ela se suicidou, e os pais queriam saber. Então, houve autorização, ela fez uma transmissão minutos antes, por uma rede social, e deveria ter outras conversas nesse sentido. Então, o que solicitaram? Solicitaram que fosse entregue aos pais solicitaram, foi feito pelo judiciário. Mas o judiciário não mandou abrir a rede social dela, mandou gravar todos os dados e entregar a ela, porque então o contrato era da empresa. Nós vamos ter situações também de forma diferente disso, né? Houve um outro caso também de suicídio, os pais solicitaram, também solicitou que fosse entregue. Pois é, mas eu tenho casos, por exemplo, de youtubers famosos que acabaram suicidando e que os pais solicitaram direito à rede porque tem 1 milhão de seguidores. E tem todos os contratos, e os pais são funcionários, na verdade, e isso foi mantido, né? Mas tem várias variações. Então, se a gente parar para pensar hoje, fora do país, a gente tem regulação nesse sentido, em que é muito permitido que você faça isso em planejamento sucessório. Então, você vai lá num testamento, faz a designação. Se você, via de regra, por exemplo, na Europa agora, via de regra, o patrimônio é da família. Vai ficar para a família. Salvo se você disser algo ao contrário. Então, via de regra, vai para a família. Se você não quer que vá para a família, você tem que dizer lá, preserve isso ou aquilo. Mas se a gente parar nos outros locais e for analisando, muitos dos juízes ainda, dos tribunais, resguardam o direito à privacidade, com algumas exceções, né? As plataformas já vêm trazendo algumas possibilidades. Facebook tem o contato herdeiro, você deixa a designação do contato herdeiro. O Twitter não. O Twitter você tem direito de pedir para pagar a conta. Então tem umas outras variações, mas a gente passa a ter. Isso varia de país para país? Sim, a gente tem Alemanha, Michigan,
o próprio Estados Unidos, ele é repartido, né, em alguns locais, a gente tem a Europa, e quando a gente pega hoje o próprio Brasil, e aí vamos falar de milhas, por exemplo, acabou de ser julgado em outubro, se eu não me engano, se milhas está dentro do cenário ao direito de você manter, então você e o seu marido comprou lá no cartão dele e gerou milhas. Decisão. Eu tenho duas formas de milhas. Eu tenho aquela que você recebe de forma onerosa, eu compro milhas, né? Essa você tem direito. E tem uma forma gratuita. Pelo STJ, a forma gratuita só cabe ao próprio assinante do contrato. Não repassa para outrem. Fiquei curioso agora com uma pergunta. Como é que ficaria a partilha dos bens? Nossa, era a mesma pergunta do Eduardo aqui agora. Como dividir a herança digital, né? Como pode ser dividida? Da mesma forma em que a gente faz a divisão da herança hoje. A gente vai adequar aquilo que a gente tem, já que a gente não tem uma nomenclatura. Eu vou analisar se eu tenho primeiro um testamento. Tenho testamento, até 50% desse patrimônio pode ser disposto a ato de última vontade do morto. Os outros 50%, via de regra, pertence aos herdeiros legítimos necessários. Esse herdeiro legítimo necessário eu vou para o rol do 1829. Primeiro, quem que receberia? Descendente concorrendo com cônjuge ou companheiro, dependendo do regime de bens. Vem o inciso 2, né? Ascendente concorrendo com cônjuge ou companheiro, independente do regime de bens. Terceiro, não tenho nem descendente nem ascendente. Cabe exclusivamente ao cônjuge ou ao companheiro. Não tenho esses, vou para o quarto, que são os colaterais, que não são herdeiros legítimos necessários. Então, eu não preciso respeitar legítima para essa parte. Posso, por exemplo, dispor de 100% do meu patrimônio em planejamento. Vou além, planejamento sucessório. Posso transformar tudo numa PJ, numa pessoa jurídica, transformar num grupo, num aglomerado. Vou colocar os herdeiros, quem tem condições como os sócios gestores e alguns que vão fazer retirada. E a PJ vai continuar dentro desse cenário. Doutora, nós sabemos que para o juiz ter uma decisão, muitas das vezes ele depende até de um perito na área, né? Essa quantidade de peritos parece que não está o suficiente para analisar todos os processos, né, que ele pede. Isso, como é que ficaria em questão, em relação ao perito sobre isso? É engraçado que na rede social eu tenho visto muito curso solicitando perito. E justamente eu acho que a gente já faz uma propaganda aqui para o direito. Né? Eu falo que uma das melhores profissões é o direito. E quando a gente fala do cenário digital, se pergunta, o direito vai continuar? Vai continuar. Porque nós vamos sempre ter conflitos e questões que precisam ser analisadas. Esse é um caso, né? Se a gente para analisar, olha quantas opções o direito dá. Você pode ser advogado, você pode ser consultor, você pode ser professor universitário, você pode ser perito, você pode fazer concurso público, você tem um leque de opções. Então, já uma brincadeira à parte, gente, vestibular está aberto, então podem procurar. Com certeza, né? É isso aí. O que a gente vem, e vamos voltar para o perito. Quando a gente vive nesse cenário do perito, para ele é muito novo também. Primeiro que ele vai ter que ter uma formação tecnológica, mesmo, né? Ele vai ter que vivenciar esse cenário. Mas até para o perito fazer uma análise, o judiciário vai se pautar nela, mas vai pautar uma necessidade econômica também. Se a gente for parar para pensar nas milhas, hoje eu estava falando isso em sala de aula. Todo mundo, isso é um absurdo, mas eu colecionei milhas, isso é meu. A gente tem que pensar nas decisões que os tribunais superiores têm e com a responsabilidade econômica delas, porque você faz uma falência numa empresa. Não só numa empresa, mas também no cenário jurídico, no cenário social brasileiro. Então, a responsabilidade das decisões do STJ e do STF são pautadas também nessa realidade econômica. Imagina se o STJ vira e fala assim, não, hoje tudo é patrimonial, as empresas de cartões são obrigadas a passar a milhas ou pagar o correspondente. Quem vai pagar por isso é quem não tem milhas, pode ter certeza. Né? Os outros usuários do banco, das empresas investimento que vão pagar por esse valor. E aí, se a gente para pensar, isso é um novo ponto, porque eu não tenho dúvida que as empresas bancárias, depois dessa decisão e com medo da evolução do que vai acontecer, vão começar a criar seguro.
né? Com toda Seguro certeza. para milhas, em caso de morte. Sim. Isso vai começar a evoluir nesse cenário. Ok, obrigado pelo seu esclarecimento. Temos E- mais perguntinhas, hein? mais? Temos. Que bom. Podemos fazer? Só aproveitar e passar o nosso Instagram da OABDC, Sim, né? Que é sim. OABDC Oficial. Isso aí. Correto? @OABDC Oficial. Pensei no cashback, hein? Vamos lá. O que são bens digitais e como são protegidos? Os bens digitais, bem é tudo aquilo que eu posso valorar via de regra. Então, eu posso ter um bem móvel, um bem imóvel, eu posso ter um bem patrimonial ou um bem extrapatrimonial, que são os sentimentais. A grande questão, o digital é aquilo que eu levo para a área tecnológica, né? Então, nós nunca imaginamos que jogos de eletrônicos, eles fossem ter valor salvo o videogame que você levava para sua casa. Verdade. Hoje, dependendo do valor e da especificidade e dele cada vez ser mais diferente para o mercado, mais caro esse jogo é. Então, às vezes você tem um jogo que ele é só Aqueles óculos, né, agora? preparado para aquela natureza. E somente um comprador o teve. Ele tem um valor no mercado absurdo. Um jogo que, na verdade, ele é colocado a patente para várias pessoas comprar, ele já não tem o mesmo valor. Então, se eu parar para pensar, tem uma espada digital que ela foi comprada por mais de 100 milhões. Vamos parar para pensar que a gente está na era do metaverso. Nós vamos comprar, além que estão brincando que, né, que a coisa está evoluindo tudo, que o metaverso está ficando para um outro momento. Mas o Exatamente. Eduardo vai falar disso melhor do que eu. A gente pode marcar Né, sobre Uma isso. próxima, né? Exatamente. Se a gente parar para pensar, imagina você comprar um espaço eletrônico. Você não vai comprar um espaço, um imóvel, um espaço físico. Incrível. Você vai comprar um espaço, Incrível. é a nuvem. A gente não compra verdade. a nuvem, o espaço que a nuvem Sim, vai guardar sim. os nossos arquivos, Sim. que seria eu hoje sem uma nuvem. Sem uma nuvem, exatamente. Né? Verdade. Eu fiquei curioso aqui, quando você está falando sobre os jogos, você está falando sobre a questão do software como um todo. Mas existe também a possibilidade desse bem digital ser a fase em que o jogador está nesse jogo. Isso também tem um valor monetário muito grande. Não sei se vocês Que é o metaverso. pensam, né? Que é, não só metaverso. Mas antes do metaverso já tem jogos online, já tem jogos de campanha até mundiais e tal, que você, a cada fase que você vai jogando, você, teoricamente, você tem lá os coins, né? Não é nem Bitcoin, mas os coins como um todo. E aquilo tem um valor monetário para o jogo, que vai te alcançar novas fases. De repente, será que isso também vai entrar nessa questão de bens digitais? Eu acredito que sim. Então, tudo aquilo que você investe, Sim, não é isso? desde que aquele jogo não afete a sua privacidade e que não vai te levar a algo vexatório. Porque, de repente, é uma intimidade sua em algo. E tem coisa para o bem e tem coisa que a gente nem sempre acha que é tão. Mas já existem avatares né, em que você passa a ser aquilo que você quer no Isso, próprio jogo, né? E muitas das vezes vai diferente da sexualidade que, por exemplo, você apresenta para a sociedade, vai diferente da profissão, vai diferente as ideologias que você traz. E às vezes você não quer se apresentar. Quantos avatares a pessoa mostra algo totalmente diferente? Verdade. Ela é uma advogada na vida ali, ela é um design, ela é o que ela queria ser lá na esfera digital. Mas ela também só quer que isso aconteça naquele ambiente. São tantos valores que a gente nem acredita que possam existir até atualmente. Muitas pessoas sabem disso. Então, aproveitando esse gancho, vamos dizer assim, né, eu gostaria que o doutor Eduardo falasse um pouquinho mais para a gente sobre o comércio digital, né, já que é nosso tema atual, né, de hoje, né, e já gostaria de saber o que é o e-commerce, né, o chamado e-commerce, porque todo mundo escuta isso, mas muitos ainda não sabem, né? Na verdade, todo mundo não só escuta, como também já utiliza, já consome, já vive o e-commerce já há bastante tempo. Né? A questão toda é a gente sair do e-commerce, que é um termo em inglês, para o nosso brasileiro, né, o português, chamado comércio eletrônico. Né?
Então, a partir do momento em que eu tenho um ponto de venda na internet, na rede mundial de computadores, e eu trabalho com isso, eu estou praticando comércio eletrônico, eu estou fazendo uma compra, ou até mesmo, se for o contrário, eu estou fazendo uma venda, né, por essa plataforma. São diversas plataformas que a gente utiliza hoje em dia para poder comercializar qualquer tipo de produto e serviço. Só que isso não ocorre hoje, né? Já vem ocorrendo há bastante tempo. O Tiane falou sobre a questão da criação da internet, que foi durante a Guerra Fria e com uma implementação maior lá depois dos anos 70. Então nós tivemos no cenário mundial isso como um boom, principalmente na década de 90. Embora, né, a nossa internet aqui no Brasil ela tenha tido essa eficiência, esse disparo, né, de uso a partir de 1995, 98, no início dos anos 2000 é que a gente teve uma grande aceitação da internet no Brasil, né, como conteúdo, como produtor de conteúdo. E o comércio eletrônico em si, ele não tinha toda essa força, principalmente pela questão da segurança, não é nem da questão somente da segurança dos dados, o que a gente vê hoje em relação à proteção dos nossos dados pessoais. Mas no passado, quem comprava pela internet? Eu lembro de 2005, 2006, o principal consumidor da internet eram crianças e idosos. Sabiam disso? Principalmente por duas situações. Porque a criança tinha medo, aliás, não tinha medo algum de fazer as compras. E o idoso ficava com a criança em casa. Então a criança estimulava o idoso a comprar, porque o idoso falava assim, cara, eu tenho que acompanhar essa fatura, né? E essa questão ficava no sentido de que, eu tenho que ter uma facilidade. Mas mesmo assim, esse público ainda era muito, muito pequeno. Porque o idoso, de certa forma, ainda tinha um medo, né, daquele inimaginável inimigo que ele poderia ter ali. Só que o tempo foi passando, né, e a gente tem hoje pessoas aí de todas as idades que consomem qualquer conteúdo pela internet. E conteúdos que podem ser jogos, podem ser produtos, serviços, de qualquer que seja a natureza. Então é por isso que começaram as adequações. Aí nem tanto, foi até um pouco antes disso, porque o comércio eletrônico ele veio ganhando a sua força, a LGPD ela veio agora, né, a partir de 2020 para cá, mas ele foi ganhando a sua força principalmente porque o custo para o empresário que mantém um ponto de venda é muito menor pela internet. Então a partir daí a gente já começou a perceber um investimento maior. A gente tem hoje aí uma grande empresa varejista que passou, acho que foi a pioneira em vender pela internet, né, que está aí em processo até de recuperação judicial, e que eu mesmo trabalhei, eu fiz uma época uma consultoria para o site, né, deles na época, da questão da usabilidade, na questão de como montar esse site acessível para a internet. Porque a gente passou por um processo de uso da internet de uma maneira muito ruim, porque os sites eram mal produzidos. E a gente tinha uma questão chamada usabilidade. Né? Como é que esse site vai ser acessado? O Tiane falou um pouco mais cedo sobre a questão do celular. Hoje o mundo está no celular, mas na época não era. Então houve uma migração grande do que eu trazia do desktop para o notebook e para o celular. E como é que eu comprava pelo celular, se o site não era ruim? Então nessa época a gente fez um bom trabalho com eles, mostrando, né, essa questão de como fazer um site acessível e tudo mais. Então era acessibilidade e usabilidade, que também tiveram os tablets para isso acontecer. E aí, vindo para esse universo, né, a gente tem o comércio eletrônico como uma porta que nunca mais fecha. É verdade. Porque todos nós aí passamos por todos esses momentos aí de pandemia e tudo mais, inclusive isso potencializou ainda mais o uso do comércio eletrônico. Se muitos não compravam pelo comércio eletrônico, eu mesmo tenho a minha sogra lá, que tinha medo até de dar o telefone. Hoje em dia ela compra de tudo. E detalhe, me fala assim, eu comprei tal coisa, eu fico até assustado. Né? E de vez em quando vem as consequências. Exatamente. Porque acontecem algumas coisas erradas, e aí que entra a questão do direito, né, que é regulamentar toda essa história. Tanto que o direito do consumidor, que foi lá, né, nosso Código de Defesa do Consumidor, que veio a partir da Lei 8.078 de 90, entrou em vigor em 91, ele já tratava de alguns assuntos, mas nem visualizava que tudo seria feito pela internet. Então, por exemplo, o direito de arrependimento,
da compra lá no direito do consumidor existia, mas pensando em que você comprou pelo catálogo, pela revista, ou por telefone e tudo você mais. Você ia voltar na loja. Isso, você ia voltar lá. E aí isso acabou sendo modificado, né? Então nós tivemos um decreto 7962, se não me engano, em 2017, que passou a regulamentar o Código de Defesa do Consumidor. Esse decreto, ele nada mais é do que adequar o comércio eletrônico ao Código de Defesa do Consumidor que a gente já usava anteriormente. Isso já facilitou bastante, né, as nossas vidas. Bem, o tempo foi passando, e aí voltando a falar sobre o consumidor, eu sempre gosto de contar essa história, inclusive eu estava contando isso ontem. Quem de nós nunca foi a uma loja de shopping para comprar um produto, né? E aí, chegando lá, eu não gostei dessa blusa, eu gostei dessa aqui, tal. É você fazer aquele procedimento todo e comprava. E o que acontecia? A atendente ou atendente falava assim, olha, vou colocar seu nome aqui no cadastro, seu nome, seu telefone, na época não tinha nem e-mail direito, né? E para você, porque assim que chegar uma novidade, a gente vai e faz essa comunicação para te avisar que chegou aqui a roupa que você queria, chegou o sapato. Mala direta. Então, aí isso já evoluiu, né? Mas antes essa mala direta existia num caderno, de fato, Isso. Aquele caderninho de capa dura. Uma forma mais artesanal. Que anotando aquilo ali. E aí, com o tempo, aquilo foi passando, aquele camarada acumulou 500 registros. Aí ele vai almoçar com um colega de uma outra loja e fala, poxa, no meu cadastro aqui eu tenho 500 pessoas e tal que eu estou cadastrando, mas cara, eu tenho que aumentar minhas vendas. Como é que eu faço? Aí ele, poxa, lá na minha tem 800. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar, vamos verificar se os meus dados batem com isso, se o que não bater a gente troca. Beleza? Então aí você começa a ligar oferecendo produtos, né, para esses meus clientes e eu faço para o seu e beleza. Olha o valor monetário disso aí acontecendo. Cadê o empresário que está sabendo, né? Não, o empresário é esse cara que foi lá fazer essa conversa. Mas quem não está sabendo disso é o consumidor. Exatamente. O direito do consumidor começa a ser atingido aí, começa a ser ofendido. A lei, né, certo? Então, só que lá, até lá atrás, não existia nada que regulamentasse isso. Então, a gente tem uma história, né, uma linha do tempo em relação ao direito do consumidor, a essa questão do comércio eletrônico, né, que acabou surgindo, e eu te dei o exemplo do papel. Agora imagina isso depois que a internet passou a ser o que é para a gente hoje. E aí o que potencializou isso de uma maneira que você entra num site hoje para fazer uma compra, uma pesquisa, automaticamente 10 ou 20 te mandam alguma propaganda. Verdade. E essas propagandas até um tempo, né, eu lembro entre 2010 e 2015 ainda, existia a praga do spam. A gente chamava de praga do spam, né? Que você mal abriu o computador, já aparecia lá 200 e-mails oferecendo algum produto. Praga virtual. Olha, isso em 2017 acabou tendo uma certa diminuição por conta. Primeiro que as próprias empresas perceberam que a conversão de venda era muito ruim com o spam. Né? E segundo que a legislação começou a regulamentar um pouco mais isso, dando o direito da privacidade para o consumidor. Até aí, ok. A LGPD, ela veio para tratar de proteção desses dados pessoais, principalmente, vamos dizer assim, protegendo a privacidade, né, do titular dos dados. No caso é um respaldo jurídico. Respaldo jurídico, sendo que é um respaldo jurídico de uma forma muito ampla. Sim. E que acabou resvalando lá no direito do consumidor, principalmente no direito do consumidor, voltado para a internet, que é onde a gente mais armazena dados. Para você ter uma ideia, os nossos dados hoje são considerados a maior riqueza mundial. Não é mais o petróleo. Por conta desse exemplo do caderninho que o camarada fazia a troca. Né? Porque a pergunta que eu fiz para ela foi, como é que eu transformo isso em dinheiro? A mesma coisa, como é que eu transformo os dados em dinheiro? Através desse monte de registros que eu tenho e a tomada de decisão que o empresário em si pode tomar. E a LGPD, ela passou a regulamentar esse tratamento de dados, e nesse tratamento de dados ela trouxe alguns princípios e trouxe algumas proteções que quem trabalha no comércio eletrônico passou a ter que utilizar. Por exemplo, a finalidade, né, de tratamento dos seus dados. Se você vai comprar no meu site e eu só preciso apenas do seu nome, telefone e o endereço, para que eu vou pedir a sua cor,
a sua orientação sexual, o endereço dos seus pais e tal. Para quê? Já é convite para outros. Certo? Porque a partir daí eu tenho uma outra tomada de decisão, né? Eu posso vender, né? Eu posso vender esses dados. E isso é comum, infelizmente. Eu lembro que na década de 2010, né, mais ou menos, eu trabalhava muito ainda com tecnologia, e aí a gente brincava sobre a questão dos spams e sobre a questão da lead, daquele e-mail link, aí já entrava a lista de e-mails. Você chegava na Uruguaiana, você comprava um CD até 2010 por R$30 e vinha mil registros. Depois eles evoluíram para o pendrive. Você ia lá e comprava um pendrive com 5.000 registros. Aí você disparava a sua propaganda para qualquer cliente. Então, seu filho de 5 anos que tivesse acesso ao e-mail, alguma coisa, ele poderia receber uma promoção de um produto que não tem nada a ver com a idade dele. Imagina você, né, recebendo uma promoção simples de um sapato masculino. Ah, tá bom, vou comprar para meu marido, vou comprar para meu filho, ótimo. Mas se fosse algo um pouquinho pior, né? Exatamente. Entendeu? Não adequado assim. Então, assim, era muito complexo isso. Então, com a LGPD, as empresas de comércio eletrônico passaram a ter que se adequar a essas normas, né? E a gente pode até falar um pouco mais sobre isso para poder. É interessante, muito interessante. Tá muitas perguntas, a internet está bombando. Eu vou filtrar uma aqui então. Beleza. A dona Vera, ela pergunta qual é a relação da lei do direito do consumidor e essa palavra que o senhor está sempre repetindo, a LGPD. Então, como eu já comecei a falar, o direito do consumidor, ele protege, né, a parte mais fraca nessa relação, né, que é entre o empresário, entre quem vende o serviço ou quem vende o produto e quem consome, né? Então essa é a primeira fase. E a LGPD, como ela protege, no caso, o titular dos dados, e quando a gente fala dados pessoais, nós estamos falando de pessoas naturais, pessoas físicas. Sim. Então essas pessoas que consomem esses produtos, esses serviços, elas acabam fornecendo dados de maneira não consciente, né, para esses tipos de comerciantes ou de plataformas, e que isso acaba prejudicando lá na frente. Às vezes a qualquer custo ela quer adquirir um determinado jogo e aí vem a informação que eu quero aquele exatamente. Produto. E aí não sabe a consequência disso. Exato. Lá na frente, porque a gente tem aí essa proteção como um todo, né, dos seus dados pessoais, mas que a consequência disso pode ser, por exemplo, você passar a receber produtos que você não gostaria de estar recebendo com promoção. Você poderia, por exemplo, quando você chega numa farmácia para comprar um produto, ou compra pela internet esse produto, e ali, a gente falou sobre a questão do suicídio, né? Então vamos supor que eu tenha comprado demasiadamente produtos antidepressivos, remédios antidepressivos, né? Se eu consumo isso de uma maneira tão grande e eu consigo fazer uma análise desses dados a partir do momento em que eu forneço esses dados, aí eu verifico o seguinte: olha, a farmácia tem convênio com o plano de saúde, certo? E quando o plano de saúde recupera ou pega esses dados fornecidos pela farmácia, ou seja, compartilhou. Só que eu não permiti, por isso que a LGPD é importante. A LGPD vai dizer o seguinte: olha só, eu vou pegar os seus dados para te comercializar esse produto, mas eu vou te dizer qual é a finalidade, com quem que eu vou compartilhar, por quanto tempo eu vou fazer isso e tudo mais. Caso contrário, qual é a consequência que eu tenho disso? A próxima vez que eu for renovar o plano de saúde, o plano de saúde que custava R$1.000 vai custar R$1.500. Exatamente. Porque ele acaba de ter análise de risco do meu problema de antidepressivo. Olha isso, Parece gente. uma questão simples, mas não é. Não é. E isso a gente pode alongar aí nesse assunto de compartilhamento de dados. Porque não é apenas eu compartilhar dados com uma outra empresa e trocar e passar a ofertar serviço, não. Mas é a consequência que isso pode trazer para a minha vida, porque eu forneci dados de maneira inadequada. Sim. Né? Ela está falando sobre a questão da privacidade. Um dos dados mais importantes que nós temos hoje, além, né, da questão de identidade facial, vamos dizer assim, né, os dados sensíveis, é a geolocalização. A geolocalização parece que não, mas é algo que toda hora, todo site pergunta para você se você permite ou não que ele te localize, porque a partir dali, a tomada de decisão e o compartilhamento disso com as empresas que fazem parte naquela cadeia é muito grande.
Então você acaba se sentindo, né, ou melhor dizendo, você nem sabe que está sendo prejudicado com aquela questão. E essa é a questão maior, que muitas das vezes o consumidor, o homem médio, ele não tem noção disso. Então nós fornecemos nossos dados a todos os momentos, para qualquer que seja o site. Todo momento, é verdade. E a gente não percebe. Sim. E aí entra uma questão, né? Como é que eu faço esse tratamento, ou como é que eu consigo me proteger? As empresas, elas são obrigadas hoje, pela própria LGPD, a ter lá um termo, né, de uso dos seus dados. E a partir do momento que eu tenho esses termos, primeiro começou uma onda do tipo assim, a gente só vai colocar agora os cookies. Os cookies, era isso que eu ia perguntar. Então, eu vou perguntar o cookies, ok, mas o adequado, se fosse seguir a LGPD como um todo, você teria que dizer o seguinte, para que cada tipo de cookie que você está ou não aceitando como captura de seus dados. Porque os cookies existem desde 1990, quando a gente começou a ter internet no Brasil, já existiam os cookies. Eu mesmo fui programador de web, eu sei. Né? Então, eu capturava dados que você não imagina, no número da sua máquina, entendeu? No seu computador, não a localização, porque não tinha, só a partir de 2010 que a gente passou a ter essa ferramenta para poder colocar a geolocalização. Mas antes, todos os dados que você colocava, tinha. Então, se você está comprando, a quantidade que você está comprando, que tipo de produto, e aí você fornece esses dados de maneira que eu faço a estratificação de qualquer tipo de informação que eu preciso. Meu Deus. Então, é um caso bem complexo. Doutor, Muito nós sabemos complexo. que tem o lado negro também da internet sobre isso, né? Mas tem uma coisa acontecendo atualmente chamado inteligência artificial. Uhum. Até que ponto isso pode prejudicar, né, nós, consumidores, em relação a essa pesquisa, essa coleta de informações dentro da inteligência artificial? Certo. Então, esse lado obscuro, né, que você quis dizer, que não é apenas a inteligência artificial. Na verdade, a gente tem por trás da rede muitas ferramentas que fazem captura e tratamento desses dados. E essas ferramentas de inteligência artificial, elas acabam sendo utilizadas como otimizadores desse tratamento de dados. Porque antes da inteligência artificial, nós temos uma ferramenta, inclusive é interessante, é uma profissão nova aí que o advogado também precisa estar ligado, que é a profissão de BI, Business Intelligence, que é o camarada que analisa os dados. Então você cria uma ferramenta, tanto de forma bem arcaica ou utilizando ferramentas um pouco mais avançadas de análise de dados. Certo. Então, a inteligência artificial, na verdade, ela só trabalha com os dados que ela recebe. Então, a partir do momento que ela recebe esses dados, ela consegue fazer o tratamento e aí segue, dando tomadas de decisões que a gente precisa. Eu vou fazer um comentário aqui, já o que a gente veio conversando. Estava lendo uma reportagem que uma das empresas de automóveis, fora do Brasil, vai fazer venda pela internet do automóvel e a terceira prestação que não gerar o pagamento, o carro vai ser... Como o carro é autônomo? Autônomo, ele sozinho dirige, vai voltar para a fábrica. Ele vai voltar para a fábrica. Ele vai ser programado para retornar à fábrica, se ele estiver na terceira prestação sem pagamento. Automaticamente. Quer dizer, o busca e apreensão nem vai precisar mais, né? Eu falei para ele, isso lá fora. Aqui vai entrar a dignidade da pessoa humana, o carro estava no hospital, fui buscar meu filho na escola, aqui vai ter ação de todos esse é o mundo os tipos. Meu Deus! A gente fala sobre inteligência artificial, sobre a internet das coisas, que a gente chama de IoT, já há muito tempo. E isso tudo só foi criado principalmente por conta da nossa oferta de dados na internet. Ou seja, a partir do momento que a gente compra, que a gente consome qualquer tipo de produto ou serviço, a gente está fornecendo dados e as empresas de tecnologia e tudo mais passaram a utilizar isso de maneira que, olha, vamos usar a inteligência da internet. De que maneira? A chamada IoT. Olha, ela deu o exemplo do carro, mas hoje você tem um aparelho no seu braço que te dá todos esses dados. Você fornece todos os seus dados para esse camarada. A partir do momento que você tem tal da internet das coisas, você pode comunicar com algum produto na sua casa, em que você pode monitorar, pode utilizar esse produto perfeitamente. Você está ou não está fornecendo dados?
Total. Todo o tempo. Todo o tempo consumindo. Então todo você tempo. consome e produz dados a todos os momentos. Meu Deus. Essa é a adequação da LGPD com o direito do consumidor. Tem um site especialista em comércio eletrônico, outro dia eu estava acompanhando lá o conteúdo, e ele estava falando que as empresas de comércio eletrônico estão com dificuldade muito grande em se adequar. E qual é a consequência disso? É estar inadequado, né, a LGPD, correndo o risco de pagar uma multa por infração de até de 2% do faturamento anual da sua empresa ou até 50 mil reais. 50 milhões. Não é 50 mil, 50 milhões de reais. Né? Então, ele falando, olha, como que isso é perigoso e como que a gente tem que se adequar. E aí ele estava falando sobre a questão do remarketing, tem todas as técnicas de comércio eletrônico que a gente acaba estudando, né? Eu por outra área e agora pelo direito também, e verificando como que isso tem que ser adequado ou não à LGPD. E aí a indicação que ele estava dando, contrate um advogado para apontar um projeto de LGPD na sua empresa. Eu achei interessante. Porque o que mais a gente vê por aí é a falta de profissionalismo, né? Exatamente. A gente contrata um sobrinho, coloca lá para ele poder pegar o manual. Ele está estudando TI, né? Pega lá o cara para fazer lá, botar o manual sobre termos, né, de confidencialidade ou termos de uso do site, do serviço, e a gente deixa quieto. O nome da empresa, e está tudo bem. Está tudo certo. E não é bem assim. Não é. Apesar de nós estarmos na superfície do nosso papo, mas eu acredito que a infra, ela nos ajuda muito, porque a velocidade da internet aumentou muito. Exatamente. Antigamente, a gente para acessar um site através Nossa, de modem, né? E hoje a velocidade da internet é incrível. Exatamente. Né? Isso tudo faz diferença na ponta, né? Porque quem vende, por exemplo, né, o fornecedor de serviço ou produto, ele precisa ter uma conversão muito rápida. Sim. Eu tinha um professor chamado Everaldo Bechara, né, infelizmente faleceu, e ele que me levou para esse mundo da internet das coisas em 2005. Ele mostrava o que a gente hoje faz, monitorando a casa pelo celular. Eram vídeos falando sobre isso. Né? E aí, uma das coisas que ele falava era, qual a distância de um site para o outro? É um clique. É um clique. Por isso que a infraestrutura é importante. Muito importante. E aí, hoje, qual a distância de um site para o outro? Principalmente um site de comércio eletrônico. É o respeito com o consumidor. Porque todo mundo vende tudo. Agora, como é que isso funciona na prática? Qual é a experiência ruim que eu tenho de comprar um produto, de colocar os dados do meu cartão de crédito e meu cartão de crédito ser clonado ou utilizado para outra coisa? O idoso que a gente estava falando que não utilizava. Então, isso tem que ficar bem claro no site, tem que ficar bem claro na informação. A criptografia também. A criptografia, a questão do cartão virtual. Então, acho que isso tudo é importante para poder ser colocado. Eu ia fazer um comentário e as variações, como que isso impacta, né? Até na órbita do direito mesmo. Está falando da casa da gente que é monitorada. A Alexa foi testemunha de crime nos Estados Unidos. Exatamente. E como que você vai imaginar que uma inteligência artificial, que na verdade foi feita para monitorar só a sua casa, a sua, deveria manter o seu sigilo. Exatamente. Vai ser chamada para testemunha para o tribunal. Olha que colocaram a Alexa. Porque observa e colhe dados de tudo que você faz na sua casa, né? Aí a gente vai até esses dados, como o Eduardo está falando, vão ser passados para quem? Porque se for passado para alguém, você já vai receber diretamente. Exatamente. Tem um outro exemplo até um pouco mais inusitado, que é o motivo de uma separação judicial com multa pré-nupcial, onde a mulher, né, pelo celular, conseguiu monitorar o número de batimentos cardíacos do marido em casa, ela no hospital trabalhando, né, e aí verificou-se que aquele número de batimentos cardíacos não eram condizentes com quem estava fazendo exercício físico. Certo? Então, são dados. Isso, a gente chama isso de dados biométricos, que eu estava tentando aqui falar, acabei não falando. Os dados biométricos são dados sensíveis. E isso é bastante sério. E olha que coisa, ela violou. Então, né? Mas o que ocorre? Até que ponto isso estava descrito que ela teria acesso ou não àquilo? Porque a gente chama de lei de privacidade dos dados. Sim. Agora, se você dá o direito
a um terceiro, aí já complica mais ainda. Mais Entendeu? ainda. Eu ia fazer um comentário, talvez até uma pergunta, referente ao LGPD, né? Porque cada país tem a sua legislação. Aqui talvez um pouco mais, num lugar menos inflexível. Aí você vai fazer um contrato hoje internacional. Sim. Né? Um país exige que tenha seguintes dados para continuar das partes. Aqui não permite que você divulgue dados. Não é fácil, né? A Como gente é que é passa isso? por Não, uma essa adaptação aí, a novas a realidades. fundamentação da LGPD, ela passa por esse caminho, por esse cenário. Por quê? Nós tivemos alguns escândalos, né, sobre tratamento de dados desde 2015, 2016 para cá. Né? O primeiro foi a Cambridge com a questão do Facebook. E aí isso gerou um impacto muito grande na questão mundial, na questão, né, eleitoral e tal dos Estados Unidos, que também desagou na Europa. E aí, qual é a fundamentação da criação da LGPD? Nos Estados Unidos a gente não tem uma legislação própria porque cada estado lá tem a sua, a sua norma, né, a sua forma de tratar lá as suas normas. Mas na Europa não. A gente fala, né, no dia a dia que a LGPD, na verdade, ela é cria do GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, que na verdade isso foi uma consequência muito séria, né, uma questão muito séria na União Europeia, que já tinha seus regulamentos, porque eles prezam muito isso, a questão da privacidade, mas que eles tiveram que fazer um regulamento europeu, e esse regulamento europeu, que na verdade nós seguimos essa linha, nós temos a nossa LGPD, ela não eu brincava de dizer que ela era tropicalizada, né? Ela foi brasileirada, porque tudo que está lá nós temos aqui. Isso já facilita esse teu entendimento. E só que aí tem um detalhe, lá no regulamento deles, eles dizem o seguinte: todas as empresas da União Europeia que fizerem qualquer pacto, ou qualquer comércio, ou qualquer trato com qualquer empresa fora da União Europeia, essas empresas precisam seguir o nosso regulamento. Por isso que a gente fez o nosso também. Porque o comércio de dados era muito grande. E aí, a partir daí, o que eles fizeram? Olha, a GDPR entrou em vigor em 2018. Nós começamos a fazer a LGPD em 2018. Para entrar em 2018 não. 2018, se não me engano, 2016, 2018, acho que 2018, para entrar em vigor 2020. Né? A adequação dela. E de que maneira? A GDPR, ela obriga qualquer empresa europeia que trata dados a tratar dados aqui no Brasil, por exemplo. Então, se eu tenho uma empresa de aviação, tá? Essa empresa de aviação, ela não voa só aqui no Brasil, ela voa para lá. Então, ela faz o cadastro, coleta de dados do pessoal de lá. E aí esse tratamento de dados é feito em cadeia, em cascata. Então, se há um vazamento de dados nessa empresa, porque foi culpa de alguma empresa ou de alguma filial aqui no Brasil, a empresa é responsável por isso. E lá a multa não é não são 50 milhões de reais, são 52 milhões de euros. Exatamente. Então o negócio é mais embaixo. Pessoal, o nosso papo realmente está incrível novamente. Eu também sou muitas entusiasta, perguntas. eu também sou da área de TI, vocês sabem, mas eu também sou. Mas infelizmente nosso tempo está se esgotando. Exatamente. Então eu gostaria da doutora fazer essas considerações finais, até para quem está nos assistindo, em relação ao nosso tema de hoje. Certo, doutora? Só um detalhezinho, são muitas perguntas que enviaram para a gente. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai convidá-los novamente a estarem aqui, para a gente falar muito mais desse assunto, porque é um assunto inesgotável. Eu costumo dizer que assuntos bons, temas bons são inesgotáveis, né? E responderemos, né? Enviaremos para vocês as perguntas e assim que tivermos as respostas, enviaremos para as pessoas, tá? Só para deixar aqui registrado, tá bom? Certo. Muito obrigada. Eu queria agradecer a presença, mas eu acho que tem uma fala que a gente precisa. O direito precisa estar presente nas relações. Quando a gente trabalha com o direito de forma planejada e antecipando os problemas, a gente passa por ele de forma. Então, por isso que a advocacia, de forma antecipada, de forma preventiva, ela continua sendo o melhor caminho. Não tem para onde correr. A gente vai precisar dessas regulações, dessas proteções, seja na sua empresa,
seja na sua vida pessoal. Então, é aquele barato que sai caro. Eu tento economizar. Quando eu vejo, eu perdi o meu negócio porque eu não soube planejá-lo, mantê-lo, desenvolvê-lo de forma segura. Então, acho que o melhor caminho é a procura de um advogado para poder dar continuidade. Muito bem. Perfeito. Segunda fala, desejar a todas as mulheres hoje um feliz Dia das Mulheres. Eu acho que a vida é feita em parceria e você pode ter ao lado a quem você escolheu, ou a sua mulher, ou o seu marido, ou o seu filho. Então, acho que é um dia que tem que ser comemorado com todos que te ajudam a passar a vida, né? Então, parabéns para todos e é uma honra estar aqui. Precisando, a gente volta com o maior prazer. Com certeza, voltaremos. E vamos também ir lá conhecer, levar o projeto para dentro, acho que é uma possibilidade. Estamos juntas. Muito obrigada. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer muito a poder falar sobre esses temas, porque a gente às vezes fala e assim, quanto mais fala, mais se empolga, né? Porque a coisa é bastante interessante. Então, eu queria agradecer demais aqui a presença, o convite de vocês para estar aqui. Parabenizar também, pelo dia de hoje, mas principalmente trazer a reflexão desse dia tão importante para vocês mulheres. Com certeza. Acho que a reflexão é bastante importante, principalmente porque que comemoramos isso. Porque além de ser professor de digital, professor de processo civil, eu também sou professor de trabalho. Então isso tem a ver com um pouco. Muito, verdade. Essa história toda. Verdade. E ficar aqui à disposição para qualquer pergunta. A gente pode falar sobre metaverso, mais sobre LGPD, Então a gente tem aí algumas questões para falar a respeito. Com certeza. Dá para fazer assim umas boas horas de conversa. Convite feito já, com certeza. Então, quero agradecer aos participantes aqui, nossos participantes, também não esquecendo a senhora, doutora. Muito obrigada. Doutora Litiane Martins, doutor Eduardo Pereira, e também a nossa equipe técnica aqui, a Débora Evelyn, Felipe Ramos e João Neves. Sem enaltecer também nosso presidente da OAB Duque de Caxias, doutor Wagner Botelho, e por criar, e permitir aqui a realização do nosso OAB DCCast. Também quero agradecer ao seu Walter Ney Ribeiro, de subsecretário de Tecnologia e Modernização de Duque de Caxias, que apoia este projeto e montou a equipe de comunicação. Não esquecendo também agradecer, em nome de toda a nossa equipe, aos nossos patrocinadores. Com certeza. Certo, doutora? A BRZ, Um Novo Jeito de Viver, Alcance Engenharia, Zurita Real Estate, Work Service, Negócios e Soluções, e a Silva Campo Esportes. E, como sempre, também lembro que onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflito, geram novas ideias. OAB de Duque de Caxias, a ordem é unir e realizar. Até o próximo OAB DCCast, gente. Obrigada. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite a todos.